Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, os percalços do dia a dia, o nosso Cooper News SC já está no ar para você. Então vejam os destaques de hoje. Programa Agro Saúde e Cooperação, nosso parceiro, destaca as frutas vermelhas em Santa Catarina. Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, assina acordo de cooperação técnica com o FINEP. Pescadores artesanais transformam os barcos de pesca em oportunidades de renda com turismo. 2 irmãos se unem para produzir trutas em região próxima à praia e alcançam bons resultados. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. No campo, cada escolha faz diferença. Do solo que se regenera e sustenta a sua vitalidade, às decisões que constroem o futuro da produção. Com foco na sustentabilidade, eficiência e produtividade, a FECOAGRO apresenta 2 novas soluções para a agricultura. Fertimais Biomais, um fertilizante organomineral de base, com tecnologia avançada que melhora a estrutura do solo, estimula a atividade biológica e entrega nutrição equilibrada. Mais eficiência no uso dos nutrientes, mais produtividade com responsabilidade ambiental. Cooperene Biomais, uma nova geração em fertilizante nitrogenado organomineral, com maior disponibilidade e de liberação gradual garante mais vigor, mais desenvolvimento e mais resultado na lavoura. 2 soluções que atuam de forma complementar, fortalecendo o solo, a planta e a produção em todas as etapas do cultivo. Fertimais Biomais e Cooperene Biomais, tecnologias sustentáveis que regeneram o solo, disponíveis nas cooperativas do Grupo FECOAGRO. O programa Terra Boa do Governo do Estado registrou mais um recorde em 2025. Mais de 60 mil agricultores foram atendidos com insumos agrícolas para ampliar a produtividade agrícola. Foram 120 milhões de reais de apoio aos pequenos agricultores de Santa Catarina. 175 mil sacos de semente de milho de alta tecnologia. 420 mil toneladas de calcário para correção de solo. Kits forrageiras, kit solo saudável, kit apicultura e apoio ao cultivo de cereais de inverno para a produção de ração também foram aplicados em Santa Catarina. Foi mais um ano de sucesso de parcerias entre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, FECOAGRO, cooperativas e agroindústrias. Que venha 2026 com mais sucesso no agro catarinense. O agro catarinense é maravilhoso. Está crescendo agora no cultivo de frutas vermelhas. Na Serra Catarinense, produtores agrícolas estão investindo nessa cultura e atraindo o turismo. Frutas como framboesa, amora e mirtilo estão bem adaptadas ao clima da região.
Veja a primeira parte desta reportagem do programa parceiro Agro, Saúde e Cooperação. Cada vez mais caindo no gosto popular, as frutas vermelhas são a combinação perfeita para o preparo de doces, sobremesas, geleias e, para os dias quentes, uma opção refrescante na hora de saborear um sorvete. Por falar nisso, nossa primeira parada é em Florianópolis, para conhecer essa sorveteria na Praia dos Ingleses. No verão, por semana são cerca de 35 quilos de frutas vermelhas para dar conta de toda a demanda. Framboesa, amora, mirtilo, utilizamos inclusive essas frutas no meio de outros sorvetes para utilizar como recheio. O campeão de vendas é esse sorvete de iogurte com mirtilo. É o sabor mais vendido assim da casa, disparado assim. É fácil de entender por que é o campeão de vendas. Nossa, olha o detalhe. Aqui o mirtilo, ele tá praticamente partes que ele tá inteirinho ali. Uma combinação deliciosa. E sabe também qual forma de consumir as frutas vermelhas que vai muito bem? Assim mesmo, in natura. Em Palhoça, na casa da Rosângela, é dia de começar amanhã comendo mirtilo. Os netos dela adoram e, com tantos apreciadores da fruta e uma verdadeira paixão por mexer com a terra, essa avó resolveu plantar o próprio pé de mirtilo. Eu conheci o mirtilo porque eu vi uma reportagem na TV, que ele era uma fruta muito saudável, e eu resolvi experimentar e gostei da frutinha, que é bem docinha. E daí, como as crianças também adoram, então eu resolvi plantar para eles, que daí é saudável, orgânico, né? Eles podem pegar direto no pé e eles ficam muito felizes quando tem a frutinha para eles pegarem ali. Direto do pé, bem docinho. O pé de mirtilo na casa da Rosângela foi plantado há menos de 6 meses e já rende frutos, mas não o suficiente para dar conta de toda essa turminha. Por isso, ela também precisa comprar no mercado. Vovó, vamos comprar o mirtilo. Dá mesmo gosto de ver esses pequenos saboreando mirtilo. As frutas vermelhas, também conhecidas como pequenas frutas, englobam um grupo formado por mirtilo, framboesa e amora. Apesar de vermelho, o morango não costuma fazer parte dessa classificação por ser uma fruta de maior porte em comparação às demais do grupo. Essa não é uma categorização botânica, mas uma definição de mercado. E por falar em mercado, a maior parte da produção catarinense é comercializada assim, com as frutas congeladas. Seguimos agora rumo ao Urubici para conhecer um negócio que envolve o cultivo e comercialização de frutas vermelhas. O Sandro deu início à produção em 2008, após uma viagem à Patagônia, Argentina, de onde trouxe algumas mudas. E o que nessa viagem de vocês despertou tanto para essa parte das frutas vermelhas? A fruta vermelha foi mais por uma questão da possibilidade da produção nessa região aqui, né? Por causa do clima. Por causa do clima, né? Frutas de clima temperado que são, né, que se adaptam e produzem bem nessa região aqui, né? A mais fácil de produzir é a amora e a mais difícil, que nos requer muito cuidado, a mais exigente em termos de manejo é a framboesa. O produtor conta que foram anos de aprendizado até dominar bem as técnicas de cultivo. Isso tudo foi uma aprendizagem e foi muito na base da tentativa e erro. E numa época onde a produção orgânica era muito mais difícil, porque você não tinha, por exemplo, produtos de manejo, né, os bioinsumos que a gente chama hoje, que são muito comuns e até a agricultura convencional hoje está partindo para isso, pela questão de minimizar impacto, menos poluição, enfim. E na época, isso, imagina, há 20 anos atrás, era muito difícil, era muito complicado, né? Então hoje o Brasil todo praticamente está produzindo as frutas vermelhas. Apesar de delicadas, essas frutinhas são resistentes e necessitam de ambientes com grande amplitude térmica. Quanto menor a temperatura da madrugada, que é em torno das 2 horas da madrugada, e a maior temperatura do dia, que é em torno de 1 hora, 2 horas da tarde, tá? Quanto mais amplo for e quanto maior for essa diferença, a fruta vai ser melhor. Ela vai melhorar o que a gente chama do Brix, que é nada mais que o açúcar dela. Ela vai ser uma fruta mais saborosa,
ela vai ser uma fruta mais suculenta. A outra coisa é acumular horas de frio durante o ano. Então, por exemplo, essa framboesa que a gente está aqui, ela precisa de no mínimo 400, 500 horas por ano com temperatura abaixo de 7 graus, que é o chamado acúmulo de temperaturas baixas, para produzir depois no verão ter uma boa frutificação. E aqui na propriedade do Sandro e da Carla, um dos principais diferenciais é a possibilidade de colher as frutas assim na hora e levar para casa, ou então aproveitar para na hora mesmo saborear. E esse mirtilo tá maravilhoso, tanto é que eu quero mais. Passando as férias em Urubici, a Bianca e o Hermes aproveitaram para fazer a colheita. Quando nós vimos aqui a placa e vimos principalmente essa possibilidade de que nós colhêssemos as frutas, isso foi um atrativo. É algo que a gente não vê no dia a dia, principalmente na nossa região. Nós somos de Minas e dificilmente a gente tem essa possibilidade de colher o morango no pé, colher a fruta vermelha, ver as plantações. Isso foi sensacional. A agroindústria que funciona na propriedade conta hoje com o apoio de agricultores parceiros na região. Hoje são mais ou menos em torno de 20 a 25 famílias. E de uma certa forma também a produção da fruta vermelha já sustentando algumas famílias, né? Por ano, a propriedade comercializa cerca de 150 toneladas de frutas vermelhas vendidas em todo o Brasil. A fruta chega do produtor, né? Já congelada, nesse formato, né? Em caixas de 20 quilos, né? Aqui a gente tem a amora, a gente faz a identificação, né? Para rastreabilidade, até para a gente saber de qual produtor que é, né? Chegando aqui, a gente faz a conferência e o armazenamento nas câmeras frias a menos 21 graus, menos 22. E na sequência a gente vai dando continuidade aí no embalo dessas frutas, né? E na propriedade também é possível saborear muitas delícias. E olha só essa cheesecake de frutas vermelhas. Esse é o nosso carro-chefe. Todo mundo come e pede a receita ou volta para comer mais. A Carla é a esposa do Sandro e uma das principais funções dela é cuidar de perto das receitas junto ao chefe Renan. Ela é nutricionista e procura proporcionar aos visitantes experiências saborosas e nutritivas. Gente, olha isso, olha isso. Meu Deus. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. A Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, assinou o acordo de cooperação técnica com o FINEP, financiadora de estudos e projetos. Vamos ver agora a importância desta parceria para o cooperativismo. Hoje, o sistema OCB e a FINEP firmaram um acordo de cooperação técnica que amplia o acesso das cooperativas aos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa parceria representa um avanço muito importante, conectando o cooperativismo brasileiro a oportunidades de fomento à pesquisa, à inovação e à sustentabilidade. Hoje assinamos aqui com a FINEP o acordo de cooperação, onde tem, claro, como objetivo principal a divulgação, a informação de como acessar esse fundo, como o sistema OCB junto com a FINEP pode incentivar as cooperativas, mas também apoiá-las a cada vez mais buscar também essa alternativa desse fundo para crescer cada vez mais a inovação, a tecnologia dentro das nossas cooperativas. Esse acordo é resultado de um intenso trabalho de representação que mostra o compromisso com o fortalecimento das cooperativas, com o desenvolvimento econômico e com a construção de soluções inovadoras para o país. O cooperativismo está em todas as pontas do Brasil. Ele pode nos ajudar cada vez mais a ter a capacidade de chegar ao processo de crédito, chegar ao processo de inovação na ponta com a qualificação. Precisamos ter mais maquinário pela transformação digital, aproveitar as oportunidades que a biotecnologia e a biodiversidade nos apresentam frente a um mundo cada vez mais tensionado, aproveitar as oportunidades que nos apresentam em valor agregado no produto interno, mas também na nossa pauta de exportação. OCB e FINEP é cooperação que gera impacto, inovação e desenvolvimento para o cooperativismo brasileiro e todo o país.
E agora acompanhe os destaques do nosso programa depois do intervalo. Pescadores artesanais transformam barcos de pesca em oportunidades de renda com turismo. 2 irmãos se unem para produzir trutas em região próxima à praia e alcançam bons resultados. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. No campo, cada escolha faz diferença. Do solo que se regenera e sustenta a sua vitalidade, às decisões que constroem o futuro da produção. Com foco na sustentabilidade, eficiência e produtividade, a FECOAGRO apresenta 2 novas soluções para a agricultura. Fertimais Biomais, um fertilizante organomineral de base, com tecnologia avançada que melhora a estrutura do solo, estimula a atividade biológica e entrega nutrição equilibrada. Mais eficiência no uso dos nutrientes, mais produtividade com responsabilidade ambiental. Cooper N Biomais, uma nova geração em fertilizante nitrogenado organomineral, com maior disponibilidade e de liberação gradual, garante mais vigor, mais desenvolvimento e mais resultado na lavoura. 2 soluções que atuam de forma complementar, fortalecendo o solo, a planta e a produção em todas as etapas do cultivo. Fertimais Biomais e Cooper N Biomais, tecnologias sustentáveis que regeneram o solo, disponíveis nas cooperativas do Grupo FECOAGRO. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre Cooper N mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. A Ilha do Campeche se destaca pela beleza natural e chama a atenção dos turistas que visitam Florianópolis. No verão, os pescadores artesanais transformam os barcos de pesca em oportunidades de renda. Uma das travessias sai da Praia da Armação, no sul da ilha. Pescadores locais levam os turistas até a Ilha do Campeche, uma viagem que une tradição, sustento e preservação. Quando o verão chega, o mar ganha um novo ritmo. Ele deixa de ser apenas fonte de sustento para muitas famílias de pescadores artesanais e passa a ser também caminho para novas oportunidades. Aqui na beira da praia, neste cenário bonito, o turismo de base comunitária ganha espaço e fortalece o modo de vida das famílias que vivem da pesca artesanal. 29 barcos fazem a travessia dos turistas que partem daqui, da Praia da Armação, até a Ilha do Campeche. E nós vamos acompanhar uma dessas viagens.
Nosso barco carrega mais que passageiros. Leva histórias, saberes e gerações. No comando estão os pescadores Aloísio e Felipe, pai e filho, unidos pelo mar e pela tradição da pesca artesanal. E meus filhos estão me acompanhando nessa vida. Pescaram bastante tempo comigo, hoje estão mais na parte de turismo, procurando fazer alguma coisa fora daqui também para safar mais algum dinheiro. E quando chega no verão a gente consegue realmente parar um pouco e começar a viver mais daqui, entendeu? Nós, filhos de pescadores, estamos assumindo junto com nossos pais aí essa parte cultural e também de sustento das nossas famílias. Na Praia da Armação somos 29 embarcações trabalhando diretamente no passeio para a Ilha do Campeche, onde cada embarcação com 2 pessoas são 58 famílias diretamente só dentro dos barcos, fora todas as pessoas da comunidade que nos ajudam, tanto na venda de ingresso, organização de fila, ali na prancheta, no trapiche e na segurança das pessoas que embarcam. E dependemos desse sustento para continuar a manter as nossas famílias e as contas em dia. Depois de 40 minutos no mar, de contemplação num dia de águas tranquilas, vamos nos aproximando da Ilha do Campeche. E ela se revela ainda mais bonita. Vegetação preservada e uma praia que impressiona logo na chegada. É nesse momento que os visitantes percebem que não se trata apenas de um destino turístico, mas de um território de história, natureza e respeito. A Ilha do Campeche é um espaço que precisa ser cuidado. A Ilha do Campeche, ela é um patrimônio, arqueológico e paisagístico nacional. Agora é também um monumento natural municipal. E ela sempre atrai muito os turistas por ser um espaço que tem uma beleza cênica muito grande e também aqueles que têm um interesse pelo patrimônio cultural, porque a gente tem gravuras rupestres, os sítios arqueológicos também de oficinas líticas e também da armação baleeira. E muita gente vem aqui, né? Muita gente. Em torno de 800 pessoas por dia é o regramento, E a gente espera que sempre bata essa meta no máximo, Porque a Ilha do Campeche é um patrimônio sensível. Então, esse limite, essa capacidade de suporte é um estudo que foi feito para que a Ilha do Campeche consiga se manter como ela é. O apoio da Epagre é essencial para fortalecer o turismo de base comunitária. Orientação técnica e acompanhamento ajudam pescadores a transformar o conhecimento tradicional em oportunidade de renda, sem perder a identidade das comunidades costeiras. É muito importante para os pescadores a atividade de turismo que eles desenvolvem, É uma oportunidade de mostrar toda a tradição, toda a cultura da pesca e também complementar a renda. Em muitos casos, a atividade de turismo faz com que o pescador continue sendo pescador artesanal, porque tem uma renda complementar através dessa atividade, Que satisfação poder estar vivenciando um dia de uma família de pescador vinculado a uma associação, entender da dinâmica, do turismo embarcado, para complementar a renda da família pescadores, para fortalecer a Associação de Pescadores. Essa é uma alternativa de renda muito importante para as comunidades de pesca. A Epagre está dando mais atenção e fomentando esse tipo de atividade, principalmente por meio das políticas públicas, porque esse tipo de atividade reduz o impacto sobre os estoques pesqueiros a partir do momento que gera outras fontes de renda para as famílias de pescadores. Em Gaspar, Santa Catarina, baixo Vale do Itajaí, 2 irmãos aproveitaram a água fria e corrente da propriedade para fazer o ciclo completo da criação de trutas. Dos alevinos ao prato, tudo acontece ali mesmo. O resultado virou também num restaurante, com mais de 10 formas de preparo, inclusive truta doce, como a de prestígio. Quem sobe as curvas do bairro Alto Gasparinho, em Gaspar, no Vale do Itajaí, encontra um cenário que mistura a Mata Atlântica preservada com o som constante de águas correntes.
Mal dá para acreditar, mas nesta geografia privilegiada, os irmãos Bertoldi descobriram que a água tinha qualidade e temperatura para a criação de um peixe exigente, a truta. Isso veio de uma necessidade que a gente teve, né? Porque até então, até lá por uns anos 2000, a gente trabalhou com serraria, né? E aí teve a dificuldade veio as leis ambientais de 93, onde não se podia mais derrubar madeira na mata nativa, né? Começamos em 96 e quando foi então 2001 paramos a serraria e dedicamos só então à truta. Em Atalanta, né, tinha o seu Daniel Schiffer, que era um produtor de truta. Lá então nós fomos fazer uma visita, ele e a dona Anita, me lembro muito bem dos dois, né, hoje falecido já. E a gente perguntou, mas todo mundo diz que não é para começar, porque não vai dar certo. E ele falou bem o seguinte: você não deve escutar o que eu te falo, vocês têm que pegar e começar. No dia a dia vocês vão aprender e vocês vão ver que dá para criar truta aqui sim. A ideia veio de uma revista onde uma reportagem dava detalhes da criação. A principal dúvida era em relação à temperatura da água, já que o município fica a cerca de 40 quilômetros do mar. Tanto que eu falei para o meu irmão, isso aqui nem adianta começar, né? Porque não podia passar dos 23 graus a temperatura da água, né? Ele disse, compre um termômetro e mede. Aí eu peguei o termômetro, comprei, comecei a medir. Ela chegava em 19, 20, 20,5 em dezembro e janeiro, que é os meses mais quentes aqui, né? Sabe que o vale aqui é um lugar quente, mas por a gente estar numa região mais alta do município, até aqui então não tem morador nenhum, não tem poluição nenhuma na água, isso que é o importante. Os irmãos começaram a criação com 5.000 trutas ao ano e foi sucesso. Começamos a trazer a clientela da serraria para cá, então tínhamos só pesca e pague, né? E fazíamos porções, né? Juntamente com o pão caseiro da nona, a nata e o queijinho, a gente servia para o nosso cliente. A gente tinha 2 quiosquezinhos e aí começou a faltar espaço então. Os alevinos vêm para cá com cerca de 2 gramas. O primeiro tanque é conhecido como berçário. Aqui nós temos a entrada de água, você está vendo? Aqui é um tanque de desencantação, né, a gente fala, né? E esse então, tudo que é de areia e folha para ali e para aqui também, né? Por quê? Porque não pode entrar a folha com o tempo ela vai apodrecendo e vai tirando o oxigênio da água, né? É muito complicado. Então o segredo maior da truta é que não pode parar de entrar esta água. Esta água tem que entrar. Quando chove, por exemplo, à noite, chove muito, e aqui nós estamos dentro de uma bacia onde desce bastante água. A gente esqueceu o travesseiro lá e vem aqui e cuida. O maior segredo da truta é que tem que ter água. Tem que ter água corrente 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. A alimentação é outro segredo. Os alevinos precisam de uma ração com no mínimo 45% de proteína. E quando ele torna adulto, 250, 300 gramas, aí você já pode alimentar ela com uma ração de 40% que ela produz. Menos disso não adianta, ela não desenvolve. Tem que ser uma ração de fato de bastante qualidade. Uma vez por dia? Não, o alevino a gente alimenta 4 até 5 vezes por dia, o alevino. E depois que torna 200 gramas para cima, então 2 vezes. Né? A parte da manhã e à tarde a gente alimenta ela 2 vezes por dia. Em 2001, o Dionísio recebeu um convite para ir conhecer uma produção de trutas na Itália e foi de lá que ele trouxe muitas dicas que fizeram a diferença. Uma delas está na canaleta de água. A gente tinha toda a nossa estação aqui de truta com cano de PVC. Ele mandou arrancar tudo aquilo fora e fazer com calha de cimentos, né? E na fuga fazer mais elevada para a água poder quebrar, para criar mais oxigênio. Porque lá realmente é uma indústria forte, né? Engorda milhares por ano, né? Então a gente também trouxe um conhecimento de lá. E com a produção de trutas em região próxima à praia, o Cooper News SC de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um forte e cooperado abraço e até amanhã.